Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta noite aqui de segunda-feira, dia 5 de dezembro, e agora a gente vai trazer aqui, já falamos dela em um vídeo passado, ou dois, né? Em relação até a Nano, né? Que era a antiga Hyblocks, né? Vamos falar aqui também sobre esse ativo, se ele realmente tá bom de você entrar, tá? Se vale a pena você entrar nesse projeto. Vamos contar a história desse projeto aqui rapidamente e também do acontecido, que foi justamente do inverno cripto passado. O que aconteceu quase que semelhante agora foi de quê? De um golpe que teve, de um suposto ataque hacker, que a gente vai falar aqui, tem até uma matéria antiga que a gente vai falar sobre isso daqui, e de uma corretora, que também, como hoje, aprontou como fez a FTX aqui, tá? A gente vai, vamos dizer que como aconteceu isso. Então, para quem é novato no mercado, que acha que o mundo cripto vai acabar agora, houve uma grande quebra de uma corretora agora, não sabe que há 4, 5 anos atrás houve a mesma coisa com essa corretora, que era média também. E naquela época não tinha tantas corretoras. Para vocês terem uma ideia, a Binance estava sendo lançada no mercado, já estava se despontando como uma das maiores do mercado, mas naquela época a maior corretora ali, quando teve esse problema aqui da Nano e da BitGrill, que no caso que era a corretora, a maior corretora daquela época era a Poloniex, que hoje vem desponta como uma das grandes corretoras, mas na época era essa corretora, tá, galera? Então vamos aí dar força também para o nosso vídeo, para a gente trazer assuntos, né, conteúdo aí diferente de só ficar falando de ativos, de que é lua. A gente tem que fazer aqui diversificação também no assunto. Então deixa o seu like aí, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá, galera? Então vamos lá. Hoje temos aqui a Nano, tá? A Nano que hoje já teve várias mudanças de nome aqui, que tá XNO, no caso, que é a nomenclatura dela. Ela passou a ser Nano ainda em 2018. O nome dela era Hyblocks, tá? Ou era XRB, que era o codinome dela, tá? E esse ativo aqui, galera, para quem não conhece, para quem não sabe aqui o que era a Nano na época, a Nano, por exemplo, assim, ela fazia o que mais se pedia naquele momento, tá? Naquele momento você não tinha, era metaverso, era NFT, não era nada disso. O mercado, naquela época, ele estava o quê? Precisando de transações rápidas, tá? Rápidas, vamos dizer assim, e muito baratas, tá ok? Quase que a custo zero. E o que acontece? No caso, a Hyblocks, na época, né, ela atendia, como ela ainda atende hoje, né? Que é uma das moedas mais rápidas do mercado ainda aí, tá? Ela é uma moeda, tá? Ela tem a sua própria blockchain, tá? Ela não é um token, tá? Então ela atendia isso, porque havia um gargalo muito gigante na época do Bitcoin, dos ativos, para você fazer as transações. Então tinha, ali no caso, quando teve a alta do mercado ali, né? Em 2017 para 2018, o gargalo ali era tremendo, porque você não tinha muitas redes ali para você usar. Você tinha basicamente a Litecoin, você tinha ali outras ali, mais ou menos você tinha Bitcoin. Você não tinha basicamente também as stablecoins, né, para você fazer a jogada de você vender o Bitcoin, por exemplo, transformar numa stablecoin, uma USDT e ficar lá. Você tinha que fazer assim, você tinha que vender aquilo, trazer para uma corretora. Para quem é brasileiro, por exemplo, você vendia um ativo que tinha valorizado, trocava pelo Bitcoin, né, e você tinha que rapidamente trazer aquilo ali, porque se o Bitcoin caísse, você estava ferrado, porque o par era o Bitcoin naquela época, tá? Então era difícil, tinha um par como Bitcoin, tinha o par como Ethereum, né? Mas se elas desvalorizassem, você estava ferrado, porque você não tinha um par para trocar nas corretoras internacionais. Então você tinha que transferir ele para uma corretora nacional para transferir rapidamente em real, e aí sim você transferir para sua conta, tá? Só que havia um gargalo, não só de você trazer de fora para uma corretora no Brasil, mas no mundo todo. Você fazia uma transferência naquela alta do mercado com Bitcoin, você pagava uma taxa altíssima, né, para os mineradores, que era muito caro você pagar, na maioria das vezes você fazia isso pelo Bitcoin, tá? Ou você aumentava realmente até para outras moedas que faziam isso. As taxas eram caras, até pelo fluxo que estava no mercado. E teve casos ali, galera, que você fazia a transferência do Bitcoin de uma corretora lá de fora, uma Poloniex, você fazia para uma corretora nacional. Teve casos que demorava 7 dias para chegar o ativo na tua corretora, porque o gargalo era tremendo, entendeu? Você não conseguia, demorava eternidade. Tinha muitos casos que demoravam um dia, horas, mas teve casos que chegou a demorar quase uma semana, tá ok? De isso preso na rede, porque era congestionado, tá? Era lento demais. Então,
Você teve casos aí do cara que ele tava lá na época que bateu quase o topo histórico de 18, 19 mil dólares, tá? O cara fazia a transferência, tava com Bitcoin, ele queria vender o Bitcoin, tava uma corretora internacional, então ele queria sacar aquilo, né? Para ele salvar a valorização do projeto. Ele trazia isso para uma corretora nacional e demorava tanto que quando chegava aqui já estava valendo 12 mil dólares, 11 mil dólares. O cara perdia uma grana terrível, tá? E o que acontece? A Nano supria e atendia tudo isso, porque a velocidade era tremenda. Só que ela não ia atender isso naquele momento, porque ela estava ainda em pouquíssimas corretoras. É um projeto que estava novo, né? Recente, de 2017, e não tinha tantas corretoras. Se não me engano, na época ela estava na BitGrill, que era essa corretora que a gente vai falar aqui agora, tá? Na BitGrill, que era uma corretora de média da época, era uma corretora até italiana, tá? Tava numa outra que me esqueço o nome aqui, mas uma pequena, uma corretora pequena, e tinha justamente também na Poloniex, que era a maior corretora. E ela, justamente em janeiro, já estava se cogitando a listagem dela na Binance, tá ok? E aí é que foi o grande estupim para começar o golpe dessa corretora, a BitGrill. Foi o quê? Todo mundo estava querendo levar os fundos nessa época, no caso as High Blocks, para dentro da Binance, tá ok? Então o que acontece? Todo mundo ia tirar os fundos, que seja da outra corretora pequena, da BitGrill, o pessoal não gostava tanto, que é uma corretora que era média para pequena, vamos dizer assim, né? E as pessoas queriam levar para a Binance, que era uma corretora que estava crescendo, se despontando como uma das maiores na época, na virada do ano já ali, né? E o que aconteceu? Isso daí, logo que estava aquele murmurinho que ia ser listado na Binance, aconteceu que na época os anúncios saíam bem antes, tá? Não é como agora que a Binance anuncia em cima da hora, tá? Então já estava sabendo que ia ser listado na Binance. Quando aconteceu isso, o que aconteceu? Começou a fechar, né, as retiradas, né? Começaram a ser bloqueados os saques dentro da BitGrill, justamente da Highblocks na época. Então o que aconteceu logo depois? Eles começaram a bloquear, ninguém conseguia sacar as Highblocks para passar para a Binance. E aí o que aconteceu logo depois? Depois, logo disso, houve um ataque hacker, um suposto ataque hacker que foi divulgado pela BitGrill, dizendo não, houve um ataque hacker aqui que levou uma quantidade gigante de moedas aqui da BitGrill, tá? Só que esse ataque hacker, na verdade, o que acontece na época, o que ele era na verdade, foi nas investigações posteriores, né? Foi uma armação do cara, do próprio dono da BitGrill, que ele simulou esse ataque hacker lá, que na verdade ele não queria perder esses fundos, porque, galera, a Highblocks, para quem conhece o mercado, quem conhece, quem é da antiga conhece o mercado, foi a única moeda que teve realmente a expectativa de barrar o Bitcoin no mercado, tá? Ele tinha, assim, a expectativa de valorizar muito mais do que o Bitcoin, ter um valor maior do que o Bitcoin. Foi a única que teve, não existiu outra, não existe Ethereum, não existe outra que as pessoas imaginavam, as pessoas especulam, mas a Highblocks tinha esse poder, tá? O nome dela era muito forte, tá ok? E o que ela se propunha na época era uma coisa que o Bitcoin estava anos-luz atrás dela. Então era um projeto assim que revolucionava tudo para aquilo que se propunha e aquilo que o mercado precisava naquela época, tá? Então vocês verem o quanto era valioso esse projeto. Para vocês terem uma ideia aqui, para a gente voltar aqui, está custando hoje 77 centavos de dólar, tá ok? A gente vai voltar aqui, galera, em tudo para vocês poderem ver o preço, para vocês entenderem como foi esse projeto. Esse projeto que foi lançado em 2017, ele estava ali custando aqui, galera, menos de um centavo, tá? Ele estava custando menos de um centavo, tudo mais. E aqui ele bateu um pico aqui, não sei se eu vou pegar aqui o pico aqui, ok, galera, de 32 dólares. Então ele saiu de basicamente menos de um centavo para 32 dólares, tá? Isso daí foi uma coisa assim, e não foi um tempo gigante, foi basicamente muito rápido que ele fez isso, porque era um projeto, porra, maravilhoso para a época. E depois, logo disso, já em 2018, teve a queda no mercado, mas depois ele despencou de vez, porque houve o problema disso. E o que acontece? Como foi roubados, né, no caso aqui, a gente pode até ver aqui 17 milhões de tokens, né, vocês podem ver que o caso de câmbio, BitGrill perde 170 milhões de criptomoedas, de dólares, né? 17 milhões de tokens Nano, anteriormente conhecida como Highblocks, foram roubados. Essa matéria aqui de 2018, só botei aqui se vocês entenderem, né? Aí vem dizendo aqui, a exchange italiana, BitGrill, publicou um comunicado nesta sexta-feira 9, afirmando que perdeu cerca de 17 milhões de tokens criptomoedas Nano, anteriormente conhecida como Highblocks, as moedas vinham beleza aqui, explicando aqui o valor dela e tudo mais.
Mas só que ela alegava que tinha sido um ataque hacker. E depois foi se ver que não era um ataque hacker, tá? Isso daí foi roubado pelo próprio dono da BitGrill, que armou tudo isso. Então a gente pode se comparar a uma FTX hoje, que o cara também armou e fez isso. Então, para quem vê hoje e fica emocionado em ver uma situação hoje da FTX, não sabe, não passou pelo inverno cripto passado, não passou pela queda do mercado anterior, que teve corretora que fez isso e foi um estrago muito maior, galera. O estrago que foi feito a BitGrill lá atrás, há 4 anos atrás, foi um estrago muito maior em comparações ali, né, comparando-se assim, em épocas, do que a FTX hoje, galera. Porque naquela época não tinha tantas corretoras e você não tinha também tantos criptoativos. O mercado estava sendo conhecido. Então um baque desse no mercado que está sendo conhecido era muito, muito temeroso, né? E na época o mercado realmente estava começando a descer já o ciclo de alta dele, tá? E isso estava afetando um dos maiores ativos e mais promissores ativos do mercado que existia, tá? Agora, trocando um pouquinho disso daqui, ele chegou depois e ficou oscilando, galera, aqui, ó, 90 centavos, 1 dólar e pouco, 70 centavos, aqui, ó, 70. É bom vocês verem no gráfico para vocês acompanharem, galera. 77 centavos hoje, vocês podem ver que ele passou anos e anos e anos e o suporte dele basicamente é essa faixa de 70 a 80 centavos, tá ok? Então é um valor sim bom para comprar, tá? Vocês podem ver que na alta do ano passado aqui, ele bateu um pico aqui, galera, de 8 dólares e pouco. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Tudo bem, não sei se eu vou parar não, mas deu aqui, ó. Deu 11, na verdade 11 dólares e 44. Foi no começo do ano, né? Foi a alta dele. Então, ele saiu também numa casa de 80 centavos anteriormente e subiu ali. Teve uma valorização, não como a do passado. É lógico que também ele estava num valor maior, mais baixo aqui de 70, 80 centavos, valorizou para 11, mas tudo que aconteceu, galera. Uma coisa que eu não concordo, que a comunidade ainda acha, que fala, que eu não concordo ainda, foi o nome. A troca do nome, primeiro nome para Nano, né? Que saiu da Highblocks. A Highblocks era um nome forte, galera. Não adianta. Quando você passou para o nome Nano, ficou uma coisa enfraquecida. Você, talvez, ali a votação, aquilo tudo, foi o quê? Para desvincular o nome Highblocks a tudo aquilo que aconteceu no projeto, para você botar Nano. Porque o que acontece? A Nano, ela não só desvalorizou porque houve um despejo no mercado, porque essa roubalheira toda. A gente tem que explicar também o que aconteceu. Quando essa BitGrill ela que foi simulado esse ataque hacker, ficou uma briga entre BitGrill e a Highblocks, porque a BitGrill acusava de falha, né, de vulnerabilidade no código da Highblocks, e por isso facilitou a entrada de um hacker, tá, para roubar os tokens da Highblocks da BitGrill, tá? Mas na verdade se constatou depois que não foi esse o motivo. Sim, teve alguns erros na Highblocks depois que foram reparados, mas esse não foi o motivo do roubo da Highblocks. A Highblocks lá, ela foi roubada pelo próprio dono que simulou um ataque hacker, sim, tá? E aí, o que acontece? Nessa briga, porque é a falha do projeto, alguma coisa, o que acontece? O mercado não perdoa muito, né? Para você saber se isso é falha do projeto, se foi roubo mesmo, todo mundo já larga o projeto. Então, acabou que esse projeto ele começou a ser um pouquinho largado. E o que acontece também? Como ele tinha uma finalidade muito grande ali de transações rápidas, com o passar dos anos, foram surgindo outros projetos, várias coisas, a própria BNB, né, que foi lançada na rede dela, no caso da rede da BSC, da BNB, que foi fazendo da rede BNB, foram conseguindo outras coisas que também facilitaram transferências rápidas, tá ok? E taxas baratas, tá? O próprio Bitcoin, a atualização do código, a Litecoin, foi baixando as taxas, porém, nenhuma até hoje ainda consegue ser tão rápida como a Nano, tá? Ela ainda é imbatível nesse quesito, a Nano ainda é imbatível em quesito de transações rápidas e valor. Para quem não conhece, galera, esse projeto aqui é bom, muito bom sim. Tá limitado um pouco a isso, mas aí tem outras coisas assim a mais que foram acrescentadas, mas o principal, né, o carro-chefe desse projeto era justamente as transações rápidas e taxas muito baratas, tá ok? Porém, foi muito atrapalhado pelo caso do hackeamento, aí no caso, na corretora BitGrill. Então, galera, é um projeto que ainda você pode comprar sim, tá no valor que ele não baixa muito disso, tá? O suporte dele você vai ver que foi 2018, 2019, 2020, subiu, desceu e ele não sai muito disso. Então quem quiser apostar, para de repente ter uma valorização boa aí numa próxima alta, a Nano vale a pena sim, tá ok? Ela hoje também, antes de acabar esse vídeo aqui, ó, ela está nas corretoras ainda, tem corretoras grandes, tá galera? Só para vocês lembrarem aqui, tá? Ela tá na Binance, né, no caso,
ela está na Kraken, no caso, que é a corretora grande, está na KuCoin, está na OKEx, então ela está em várias corretoras, Gate.io, Ruby Global, entre outras aqui. Ah, sim, a outra corretora é essa daqui, Mercatox, tá? Essa corretora que na época tinha ela. Então na época era BitGrill, a Mercatox e a Poloniex. Eram as três que tinham a Highblocks, tá ok? Eram essas três que detinham a Highblocks na época e depois ela foi listada na Binance. E aí que foi, gerou isso, que todo mundo queria tirar ela da BitGrill para a Binance, deu todo esse problema, mas na verdade não era problema da Highblocks, mas sim da falcatrua, do golpista, do dono da BitGrill, tá? Então, galera, talvez não tenha falado tudo, que seu vídeo vai ficar muito extenso. É um projeto que vale a pena, sim, você apostar, sim, tá? É um projeto que era muito bom, é bom, lógico, sim, mas só que na época que ele estava ali em 2018, ele era espetacular pelo que ele fazia, tá? E pelo que não tinha na época, tá? Mas é um projeto ainda muito bom para se apostar. Houve coisas para cá, coisas para lá, e isso daqui também fica de lição para quem está achando que o mercado vai sumir hoje em dia, que vai a 10 mil dólares, que vai a 8 mil dólares, e talvez não tenha conhecimento. Pessoas que entraram no ano passado na euforia da alta, e aí vem uma baixa agora e não sabe que em 2017, 2018 aconteceu a mesma coisa, teve corretora falindo, teve hackeamento e teve a mesma história, e nem por isso o mercado morreu, e nem por isso o mercado deixou de ter uma alta em 2021.